Então a gente vai começar aqui pela ACIA, Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, onde nós já temos, né, como o Dirley muito sabe, 88 anos de história. E aqui eu agradeço a todos os associados que são associados da ACIA por participarem, por estarem sempre juntos, e vamos estar aqui falando também sobre as perspectivas desses nossos candidatos à Prefeitura de Cabo Frio, quais são as ideias, quais são os projetos, quais são os ideais, porque todos nós queremos saber. E vão ter todos eles 1 hora para poderem se apresentar e algumas perguntas já feitas por todos, né? Fiz aqui umas perguntas também, e vão estar aqui perguntando. Caso você queira fazer algum tipo de pergunta aí, você pode estar falando aí com a gente no Instagram ou no Facebook, e também depois fazerem perguntas, porque o Dirley, quando acabar a live, depois ele entra, assim que ele tiver um tempo, porque ele vai seguir para uma outra reunião, e tem o direito de estar respondendo a todas as colocações e postagens lá. Tá, Dirley? Então, Dirley Pereira, seja muito bem-vindo, né? Posso tirar a máscara? Pode sim, Dirley. Fica melhor, né? Fica à vontade. É verdade. Dirley Pereira, 63 anos. Dirley Pereira, ele é cabofriense. Ele nasceu no Araçá, 2º distrito, Tamoios. É casado, tem uma filha, que é a Marcelo, pai da Marcela, linda. Muito linda. E avô do Pedro, né? Radialista, jornalista, está aqui acompanhado pelo seu praticamente assessor, porque é tudo, né? O vice, candidato a vice-prefeito, né? Como é que é o nome dele? O empresário Fábio Góes. Fábio Góes, empresário da nossa cidade também de Cabo Frio. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Dirley, você teve 3 mandatos de vereança, né, de vereador. Obrigada, Vera. Você teve, Vera aqui assessorando a gente, doutora Vera, né, nossa advogada aqui, na parceira aqui da ACIA. Uma vez você foi secretário de saúde, uma outra vez você foi secretário de turismo, não é isso? Exatamente. E um grande radialista, né? Grande no seu conceito, né? Um grande radialista, com certeza, um excelente comunicador. Dirley, vamos lá, pergunta número 1. Fica à vontade para a tua resposta, tá? Quais são as suas propostas para a revitalização do centro da cidade, dos bairros de Cabo Frio, Tamoios, Jardim Esperança, Grande Jardim Esperança e São Cristóvão? Primeiro, cumprimentar a você, Patrícia Cardinô, agradecer a oportunidade de estar conversando com seus amigos e amigas das suas redes sociais e também com empresários e empresárias da Associação Comercial, uma das entidades mais antigas e mais respeitadas de todo o estado do Rio de Janeiro e que hoje você preside com muito brilhantismo. Então, minha gratidão a você por me permitir estar aqui, inclusive abrir essa série de entrevistas com candidatos e candidata à Prefeitura de Cabo Frio, o que me honra muito. Cumprimentar o nosso querido Max. Esse cara é bom, né? Esse cara, né? É um querido, um amigo de mais de 30 anos, né? Cumprimentar a doutora Vera, essa gentil e competente assessora da Patrícia, e dizer eleitora da nossa cidade, que nós estamos a poucos dias da definição de quem vai dirigir os destinos da nossa cidade nos próximos 4 anos. E a pergunta é exatamente que projetos em relação à revitalização do centro de Cabo Frio, da região da Grande Jardim Esperança e de Tamoios. Na verdade, Patrícia, eu penso que... Deixa eu falar mais de frente para você? De frente, sim, fica à vontade. De frente com a Patrícia. Né? A gente já se conhece há muito tempo, a gente já participou anos, né, de programas de rádio, eu tive a alegria, a honra de te receber várias vezes no meu programa, né? E a gente estabeleceu uma relação de amizade que vai além da questão propriamente de um candidato e de uma entrevistada, de uma entrevistadora. Com certeza. Então, de frente com a Patrícia Cardinô, dizer para você que me assiste
amigo e amiga, que Cabo Frio é uma cidade das mais importantes desse país e das maiores cidades em relação ao turismo, em relação à visitação, em relação à estrutura econômica, né, a capital política e econômica da região dos lagos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para responder essa pergunta, dizendo a você, Patrícia, que hoje um projeto de revitalização ou qualquer outro projeto de grande monta, não pode surgir da cabeça do gestor. Uma cabeça iluminada, uma mente iluminada, e o cara acha que sabe tudo, né? A gente precisa entender que Cabo Frio é uma cidade que precisa contratar uma empresa, contratar alguém, técnicos altamente qualificados, para rever praticamente tudo nessa cidade, em relação ao trânsito, em relação à revitalização. Você precisa fazer um novo projeto urbanístico, você precisa mudar as leis de uso do solo que datam da década de 70. Então, é inadmissível que você pense Cabo Frio, em pleno século XXI, com uma gestão e com uma legislação absolutamente arcaica. Então, a gente precisa exatamente começar a rever o plano diretor, que já se extrapolou o prazo de revisão e a sociedade não se mobilizou, e o poder público não se mobilizou. Então, no nosso projeto de revitalização da cidade, a gente pensa exatamente contratar universidades, contratar inteligências, para a gente fazer com que essa cidade seja a cidade que todos nós queremos, enquanto moradores, enquanto empresários e enquanto turistas que vêm para cá, e a gente não pode mais conviver com uma cidade com esse aspecto de abandono, buraco por todo lado, calçadas totalmente arrebentadas, pessoas caindo em buracos ali no Boulevard Canal. Não dá. Não dá para você gerir a cidade dessa forma. Hoje, e historicamente, nos últimos anos, os arranjos políticos que são feitos para uma eleição, é preciso ter 10 partidos na sua aliança para você ter tempo de TV, você precisa ter apoio de maus empresários para você ter dinheiro na campanha, que são verdadeiros agiotas que emprestam 1 milhão e cobram 100 milhões. Então, não dá mais para gerir a cidade dessa forma. Eu não tenho qualquer tipo de comprometimento com nenhum partido, com nenhuma direção partidária nacional, estadual ou municipal e com nenhum mau empresário. Não tem dinheiro em campanha exatamente porque eu quero ter a independência, a autonomia para escolher os melhores, para me cercar dos melhores, dos mais competentes, e a gente transformar essa cidade numa verdadeira vitrine nacional e para o mundo. Então, você diz que você vai contratar uma equipe técnica com pessoas conceituadas e que entendam do assunto para poder auxiliar. É o correto, né? Que é o correto. A gestão pública hoje, ninguém a gestão moderna, na sua empresa, você adota a gestão moderna. Sim. Mas quando você chega ao serviço público, acha que pode fazer de orelhada. Aí você entrega à Secretaria de Desenvolvimento, de Planejamento, por conta de um acordo político, uma indicação de um vereador, e você coloca lá um semi-analfabeto, não em relação à soma de conhecimento, de escola, de banco de escola, mas em relação a conhecimento técnico. Essa cidade, o que se precisa é acabar com esse loteamento político na distribuição de cargos, e você se cercar de pessoas técnicas para fazer a grande revolução que essa cidade precisa, do ponto de vista urbanístico, no ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista econômico. Então, na verdade, a pergunta 2, que quais são os seus planos para a melhoria da mobilidade urbana num todo de Cabo Frio e de Tamoios? Porque a mobilidade ela precisa de repaginações também, porque a cidade ela vem alterando, teve algumas alterações agora, mas a gente ainda vê várias situações que poderiam ser diferentes e que facilitariam muito trânsito, circulação. A gente tem lá o Aécio Cardoso, né? Como que você vê isso? Então, anteontem, na sede da OAB, eu recebi uma cartilha, um programa, um projeto do GAI,
do Grupo de Ações Integradas, que é exatamente um grupo de ações estratégicas. Esse grupo exatamente que contempla 1/4 da população de Cabo Frio. 1/4. 1/4 da população do Brasil são pessoas com alguma deficiência. Pessoas com deficiência física ou qualquer outra forma de deficiência. Não dá, em relação à acessibilidade também, para você ter projetos da sua cabeça. Então, eu assumi um compromisso, assinei publicamente um compromisso com aquelas mulheres e homens que representam 8 entidades ligadas exatamente às pessoas com deficiência, dizendo que nós vamos adotar todos aqueles projetos que eles indicam nessa cartilha. O nosso governo, a gente na prefeitura, não teremos um projeto ou alguém em qualquer cargo que não seja exatamente aqueles que forem indicados por quem sabem, por aqueles que sofrem na pele, na carne, a dor do abandono, a dor do descaso, a dor da marginalização. Então, é preciso integrar essas pessoas à sociedade. É preciso você ter medidas elementares, como eu falei em relação à pergunta anterior, você ter rampas. Não se tem rampas, tudo quebrado, a cidade está arrebentada, mas eu não estou fazendo referência apenas ao atual governo, isso é histórico. Essa barganha por cargos políticos em troca de apoio na Câmara, em troca de apoio empresarial, levou a cidade, que é das mais ricas do Brasil, a esse caos em que nós mergulhamos. Caos político, caos social, caos administrativo e caos moral. Então, também nessa área, nós vamos adotar ipsilíteres, vamos adotar 100% do que foi sugerido e do que eu assinei juntamente com o nosso vice, Fábio Góes, desse programa indicado pelo Grupo de Apoio Estratégico, que exatamente contempla 8 entidades das pessoas com algum tipo de deficiência. A CIA vai fazer, para vocês também, um projeto para poder estar apresentando para vocês um plano de melhorias também para o nosso comércio. E a seguinte pergunta próxima é exatamente voltada a isso. Quais são suas propostas, Gerlei Pereira, se eleito prefeito de Cabo Frio, para incentivar o comércio na nossa região? A gente está saindo de uma pandemia que ainda não saímos. Hoje mesmo saiu o decreto lá do nosso governador, Cláudio Castro, e a gente sabe que, já pelo presidente, a pandemia ela se finda em dezembro, ela se finda dia 31 de dezembro. Né? Por conta das vacinas que chegam ao Brasil. Então, assim, em nome de Jesus, que cheguem as vacinas, porque nós precisamos que cheguem. Das pessoas vivas e também de ter, né, essa viabilidade de acesso às vacinas, porque a gente vê que a gente precisa continuar, o comércio precisa atuar, as empresas realmente faliram muitas demissões. Agora a gente está vendo uma retomada muito lenta, muito, né, pequena, mas a gente já está começando a ver novas empresas, marcas novas chegando. Então, a gente está começando a ver uma recontratação. Mas muitas fecharam e não reabrirão. Totalmente, muitas. Não reabrirão. A gente vai botar assim que 30% do nosso comércio dentro de Cabo Frio e Tamoios não voltam mais à ativa. Mas eles não voltam só por causa da pandemia. Eles não voltam porque eles já vinham atrelando um processo de desgaste, de problemas, num total, no estado do Rio, que a gente já enfrentava e no Brasil. Sim, muito boa essa sua observação, não foi apenas Patrícia. A pandemia, foi a machadada na cabeça que o comércio, o empresário, né, que hoje luta, ele levou. Excelente essa sua observação aí na segunda parte da pergunta, porque as pessoas no meio político, junto ao governo, tendem a colocar toda a responsabilidade do caos em que a nossa cidade vive na conta da Covid, na conta da pandemia. E não, definitivamente não. Nem a do cidade Brasil. Já vinha mergulhada numa crise que era
terrível que atingia de forma inapelável muitas empresas. Muitas empresas já vinham fechando, muitos empresários pendurados com a língua de fora nos bancos, não é? E a pandemia, como você disse, foi a machadada final, foi a pancada final. Mas, na verdade... está sendo, continua sendo. E continua sendo. O que é que a gente precisa fazer? Quais são as suas não existe, propostas para incentivar? Não existe medida mágica. Eu penso que o turismo é a grande fonte, é a principal fonte de revitalização da nossa economia. A gente precisa, mas também a resposta não é a curtíssimo prazo, né? Então, a primeira medida, a primeira providência é você enxugar a máquina pública, você estabelecer austeridade, respeito ao dinheiro público. E enxugar, quando eu digo enxugar, é exatamente você cortar privilégios. Você cortar, por exemplo, uma massa que se tem de fantasmas pendurados à folha de pagamento da prefeitura para atender a acordos espúrios com vereadores, com segmentos políticos na cidade e que leva a gestão pública a não ter qualquer centavo, um centavo sequer para investimento. Então, atrasa pagamento de servidores. Esse é um dos aspectos. A cidade virou hoje, a prefeitura virou o grande empregador. Isso é uma anomalia, isso é um negócio terrível. A gente precisa tirar a prefeitura dessa situação de ser a grande empregadora. Quando você enxuga a folha, você vai ter dinheiro para investimento. Você vai ter dinheiro, por exemplo, para pagar o servidor em dia. O servidor com salário em dia, ele vai fomentar a máquina, ele vai aquecer a economia e vai começar a fazer a economia a girar novamente, porque hoje está absolutamente paralisada, estagnada, parada. Investir no enxugamento da máquina para que tenha dinheiro para investimentos. E, paralelamente, você investir num turismo. Quando você fala turismo de qualidade, o que é o turismo de qualidade? E eu vi que você vai ter perguntas aí voltadas para o ambulante, a gente vai falar daqui a pouco a esse respeito. Já é a próxima pergunta. Quer falar sobre ela? Então, vamos logo falar sobre isso, emendando exatamente nessa questão que eu vou colocar agora. Qual a sua visão? Então, vamos para ela. Qual a sua visão sobre os ambulantes da cidade? Muitas pessoas, muitos até empresários, enfim, muita gente acha que o ambulante ele tem que ser eliminado, ele tem que ser tirado, ele tem que... Aí você fala que você vê como solução para o comércio o enxugar a máquina da prefeitura. Se enxugar a máquina da prefeitura, vão ter pessoas aí sem trabalhar, né? Que a gente mas já não trabalham. Já não trabalham. Eles então, ganham dinheiro, mas lá. É um bando de come-dorme, de sanguessugas. Como que você vê a sua visão? Não é a minha, Patrícia, né, que eu tenho a minha. Mas como que você vê a sua visão sobre as barracas que a gente tem na cidade, sobre esses ambulantes, sobre essa forma que é feita hoje pela postura? Como é que você tem? Qual a sua visão do ambulante? A minha visão do ambulante, aqui, mas primeiramente falando do turismo, né? Que o turismo, qual é o turismo de qualidade? Quando você vê candidatos dizer, vamos fazer um turismo de qualidade, quando você pergunta o que é turismo de qualidade, o cara gagueja, engasga, não sabe dizer o que é turismo de qualidade. Quando eu fui secretário de turismo, quando assumi a secretaria, Cabo Frio recebeu no ano anterior 4 transatlânticos. Na minha gestão, fomos para quase 40. Então, isso é investimento. Quando o turista, é estatístico isso, o turista que vem do exterior, ele traz o dobro em dólares do valor que o turista do turismo interno traz. E nós precisamos investir, por exemplo, no turismo de negócios, que traz em torno de $102 por dia no turismo de negócio. Você construir um centro de convenções não custa caro, porque um grande centro de convenções é um grande galpão para abrigar exatamente feiras, abrigar eventos de negócios e você aquecer a economia da cidade o ano inteiro.
Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar de Tamoios, mas já vou falar em relação ao turismo também. Nós vamos na Fazenda Campos Novos, são milhares e milhares de metros quadrados de terra lá, completamente abandonadas, e são terras do município. Lá nós vamos criar a Nova Barretos, vamos criar um grande centro de exposições agropecuárias, e sem botar um centavo do dinheiro público, é trazer a iniciativa privada, a parceria público-privada, para fazer com que aquela área que hoje, que o Brasil passa por ali, para chegar à BR-101, que o Rio de Janeiro passa por ali, a gente vai transformar aquela região, aquela fazenda, aquela área, no grande parque de exposições agropecuárias do Estado. Ali nós podemos promover esses eventos de negócios. Ali, para quem é cristão, evangélico, vai saber o que eu estou falando agora. Em Santa Catarina, em Camboriú, tem um evento chamado Gideões, que acontece todos os anos. 200 mil brasileiros e brasileiras visitam Camboriú nesse evento chamado Gideões. Por que não fazer um evento desse porte, dessa monta em Cabo Frio? Então, a nossa ideia exatamente para a região de Tamoios, a nossa ideia exatamente em relação ao turismo, é você trazer dinheiro novo, você trazer exatamente em relação ao aeroporto, por exemplo. É inadmissível, Patrícia, que um aeroporto, que é o segundo maior do Estado, continue aí praticamente fechado. Por quê? É falta de gestão pública, é falta de visão pública. Então, nós vamos investir nesse turismo. Esse, sim, é o turismo de qualidade. Mas por que agora eu associei a questão do ambulante? Por quê? Porque as pessoas costumam demonizar o turismo de massa. Mas é esse turismo de massa que mantém a cidade funcionando hoje. Porque o tal turismo de qualidade não chegou. E quando vai chegar? Aí você prescinde, você abre mão, você paralisa, você persegue, você manda o ambulante para casa, você vai aumentar terrivelmente a violência na cidade, porque um pai desempregado, uma mãe desempregada é capaz de qualquer gesto para buscar o feijão, o arroz, a comida para o seu filho. Então, não vou, e eu tenho sido muito objetivo quando falo com ambulantes, quando falo nas periferias, quando falo no centro da cidade, porque você não pode ter dois discursos, você não pode ter um discurso para enganar aqui ou enganar ali. O discurso tem que ser, você tem que ter um compromisso com a verdade. O que se precisa fazer em relação ao ambulante é acabar com essa ingerência política, em que toda véspera de alta temporada, vereadores e outros segmentos políticos distribuem centenas, milhares de autorizações a pessoas que não são daqui e vêm aqui explorar, inclusive concorrer com os nossos ambulantes que ganham a vida, que educam os filhos, que têm filhos, inclusive, formados, filhos na universidade privada, por conta do trabalho digno que eles fazem na praia. Então, é preciso ordenar, é preciso organizar, é preciso acabar com a ingerência política, manter aqueles que realmente trabalham. A praia está feia, organiza-se, junto com a associação dos ambulantes, porque eles também querem isso. Eles não ficam satisfeitos quando chega no verão e é uma verdadeira invasão de gente de fora, tudo estimulada pelos maus políticos, que vendem crachás, que ganham dinheiro em cima disso, em cima da miséria desses ambulantes e em cima da desorganização, da desordem, da balbúrdia que se estabelece no município. Licenças, né? Das licenças, estou falando dessas licenças, desses crachás, desse credenciamento, que tem muita gente que vende isso, que ganha dinheiro em cima disso. Então, a gente precisa ordenar a praia, a gente precisa trazer o ambulante como aliado do empresário, do empresário do restaurante, do hotel, do lojista. Aliados, eles vão. É um trabalho em conjunto, Patrícia, isso não é difícil, até porque não é tanta gente assim na praia. Na baixa temporada, você vê quantos tem ali. São poucos. Então, é trabalhar, é organizar, é credenciar, é dar licença a esses. E fazer com que eles também sejam fiscais
dos empresários e fiscais da prefeitura. Aí você não vai precisar ter gente da postura metendo a porrada em trabalhador, em pessoa humilde, enquanto bandidos estão aí assaltando e ninguém faz nada. Então, é preciso realmente você ter essa visão de que nós vamos fazer um governo que vai ordenar a cidade e que vai ouvir o empresariado, que vai ouvir todos os segmentos. Quando eu fui secretário de turismo, e você participou de alguns eventos que eu participei, que eu organizei como secretário, nós criamos o Cabo Frio Mais. A gente ouvia todo o trade turístico, a gente ouvia a associação comercial, a gente ouvia a sociedade organizada. Como prefeito, a gente vai fazer muito mais. Ouvir a sociedade, dar voz à sociedade e governar em parceria com ela. Dirley, agora vamos falar um pouquinho de segurança pública, né? Como que você vê hoje, quais são os seus planos para aumentar a segurança pública da cidade de Cabo Frio e de Tamoios? E tanto para a região central, né, quanto as periferias, quanto as comunidades, porque a gente, às vezes, pensa em Cabo Frio centro. Cabo Frio não é só centro. Cabo Frio, você que é um grande conhecedor da cidade inteira, né, você sabe que a gente tem uma extensão gigantesca. E temos o nosso segundo distrito também, né, que é Tamoios. Como que você vê a segurança pública? Projetos que você tenha para fazer? E qual a sua visão da Guarda Municipal, para melhorar a Guarda Municipal, para incentivar a nossa Guarda Municipal, que é um grande aliado na nossa segurança pública, né, bem trabalhada, e que é um grande aliado da Polícia Militar também, em vários municípios? É uma pergunta difícil de ser respondida quando ela é feita exatamente pela presidente do Conselho de Segurança Pública, né? Então, ninguém mais Verdade. que você, ninguém mais que a Patrícia Cardinot conhece as demandas, conhece as estratégias e conhece as soluções para essa questão tão grave, tão séria, que é a segurança pública. Eu penso que a gente precisa, nos grandes centros, por exemplo, no centro da cidade, criar um sistema de monitoramento. Inclusive, hoje cedo, eu conversava com um empresário, um baiano, inclusive, de Salvador, que está morando em Cabo Frio, e ele me apresentou um projeto que eu diria que revolucionário, porque um sistema de câmeras e que é monitorado por drones. O drone é um instrumento extremamente barato, né? E quando você cria uma central de monitoramento, como tem, guardadas as devidas proporções, a 7 Rio em relação ao trânsito. Você tem lá uma central, você tem pessoas que ficam monitorando através de câmeras toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, por que não uma cidade que tem um centro comercial relativamente pequeno, que é o nosso aqui, no centro da cidade, São Cristóvão, Jardim Esperança, o centro comercial de Tamoios, à margem da rodovia Amaral Peixoto? Por que não você montar um sistema como esse, né? Porque isso não é custo, isso não é gasto. Investir em segurança é investimento mesmo, não é gasto. E aí, Patrícia, eu penso o seguinte, e volto a dizer, falar para você, responder a você, é difícil porque você é uma pessoa que ninguém mais que você domina esse tema. Instrumentalizar a Guarda Municipal. Eu penso, aí as pessoas dizem que até, muitas das vezes, você é a favor escandalizam. de armar? Exatamente. As pessoas se escandalizam com a minha resposta. Eu sou a favor, sim, do armamento da Guarda Municipal, mas não de forma generalizada. Você criar uma espécie de tropa de elite, né? Aquela tropa de elite você vai qualificar, e já tem muitos hoje qualificados. Muitos integrantes da Guarda Municipal, eu conheço muitos deles, são altamente qualificados. Qualificados é exatamente você oferecer cursos àqueles que ainda não têm, passar por toda uma série de exames, sobretudo psicotécnico, não é? Técnicas de manuseio da arma,
de como atirar, isso hoje você contrata, você prepara essas pessoas junto à Polícia Federal, você hoje não dá para prescindir da Guarda Municipal dentro do sistema. Isso é lei, isso é Constituição hoje. Os municípios não adotam, mas é importante, é imprescindível e nós vamos adotar isso, fazer com que a Guarda Municipal tenha equipamentos modernos e tenha um grupo de elite altamente qualificado para, juntamente com os aparelhos do Estado, a Polícia Militar e a Polícia Civil, a Guarda Municipal participe e integre esse complexo de segurança pública. Dizer que isso é competência do Estado é lavar as mãos. O que a gente assiste, tem assistido nos últimos anos, são os governantes dizer, não, isso é coisa da PM, isso é coisa da Polícia Estadual, não é competência do município. Não é competência na sua visão, mas, na verdade, na visão daqueles que querem mudar, que querem estabelecer um novo tempo para a nossa cidade, e aí nós estamos falando não só para os moradores, mas, sobretudo, para os moradores e moradoras, mas também para o turista. O turista, um dos critérios de escolha de uma cidade, de um destino, é exatamente a segurança pública, né? Quando não se tem segurança pública, o cara vai para outra cidade, vai para outro país. Então, a gente precisa tornar Cabo Frio uma cidade segura. E só vai se tornar quando as pessoas que aqui vivem tenham essa sensação de segurança.